Caio. Sempre tem. Muito bem. Queridos, bom dia. Meu nome é Trida. Caso alguém tenha esquecido, meu nome é Trida. Muito bem. Bonitinhos. Vamos lá. Eu parei com vocês quando eu falei que os gregos venceram as aliadas de Troia, certo? E começaram a dividir os escravos entre si. Sim? Legal. Muito bem. Quem vocês acham que foi o primeiro grego a escolher um escravo? Isso. Então, calma, gente. O primeiro escravo que vai Vamos deixar ele falar um pouco da aula. Agamemnon. E sim, eu sei que o livro de vocês traduz só como Agamenon. Eu gosto mais dessa tradução, que é do Antônio Mendes Cajado. Agamemnon escolhe Criseida. Criseida é a filha do sacerdote Crises. Criativo, gente. Certo? Assim como Aquiles, filho de Peleu, Aquiles era o Pelida, filho de Peleu. Aquiles Pelida é Aquiles, filho de Peleu. Certo? O nome mais famoso que a gente tem hoje, que tem a ver com filho de, é Anderson. Anderson é filho de André. Anderson. É porque era santo. Eu não. Não é o nome grego. Não é o nome grego. Não. É o nome anglo-saxão. É um nome anglo-saxão. O que é um nome anglo-saxão? É britânico isso? Não. Gente, vamos lá. Inglês é uma língua anglo-saxã. Certo? Você ri da gente, isso não é legal. Tudo bem? Certo? Tanto que... Fala. O Will, é que assim, eu já vi estudos sobre Anderson, eu nunca vi sobre o Wilson, mas talvez seja. Obrigado. Alguém mais? Não. Se você me mandar um link sobre isso, ou um livro que fala sobre o assunto, eu te dou um positivo por e-mail. Muito bem. Só ele ou todo mundo? É ele que deu a informação. A não ser que alguém dê uma informação melhor. Muito bem. Muito bem. Então, Agamemnon ficou com a filha. Agamemnon ficou com a filha de Crises, com a Criseida, certo? E só para vocês saberem, Aquiles, que obviamente não demorou para escolher, já que era o grande Aquiles, Aquiles escolheu Briseida. Não, ela era filha de Brises. Escolheu a bela Briseida, belíssima, a linda, a virgem Briseida. Aqui é um exemplo daquela dúvida que você me tirou falando de, por exemplo, se eles atacam a cidade inteira vira escrava. Então eles atacaram a cidade inteira. Sim, se você anotou até o que eu escrevi na lousa na aula passada, não? Que eles venceram todas as aliadas de Troia, atacaram a cidade aliada a Troia, a cidade do sacerdote Crises.
Sim. Então assim, se as pessoas tivessem saído da cidade e brigado com os gregos fora da cidade, só quem guerreou e foi capturado virou escravo. Se eles atacaram a cidade, quem estava na cidade virou escravo. Perfeito? Muito bem. Muito bem. E Agamemnon então ficou com Criseida e Aquiles ficou com a Briseida. Muito bem. Gente, diga-se de passagem, isso já mostra um pouco do machismo da época. Porque nós sabemos o nome de Crises. Nós sabemos o nome de Aquiles. Aquiles Pelida, Aquiles filho de Peleu. Mas qual é o nome da Criseida? Aquiles Pelida, filho de Peleu. O Pelida Sim? é tipo sobrenome. É tipo filho de. É porque não... Eu nunca vi alguém chamar Zeus de Zeus Cronida, mas a ideia é essa. Certo? Então Aquiles Pelida era Aquiles filho de Peleu, mas a gente sabe o nome de Aquiles. Qual é o nome da Criseida? Exatamente, nós temos uma sociedade em que a mulher é tão pouco importante que a gente nem dá nome pra maldita. Ela não é ninguém, a não ser filha do outro cara. Exatamente. É como a gente usa pra chamá-la. É igual hoje, é verdade. Qual é o nome do seu pai? José. Se alguém chegar na rua, ô, filho do José, vem cá. Você não vai saber quem é você? Então é a mesma coisa. Só que o ponto é, como Aquiles, filho de Peleu, era homem, é bem comum ficar o registro do filho de Peleu. Como a Criseida era mulher, a gente não sabe o primeiro nome dela. A gente só sabe o nome do pai dela. A gente só sabe quem era o pai dela. Fez sentido agora? Ela tinha o primeiro nome. Se tivesse irmãs, Tinha. As duas iam ser Criseidas. Elas são Criseidas, as filhas de Crises. é tipo... Qual é o nome do seu pai? Marcos. Chega você e sua irmã. Não sei se tem irmã, mas agora você tem. Tem. Tá você e a sua irmã. E aí chegou, filhas do Marcos, vem cá. Vocês são as filhas do Marcos. É uma sociedade extremamente machista. Certo? Mas se o Peleu, pai de Aquiles, tivesse outro filho, o filho dele também seria Pelida. Mas ele tem um nome. Mas exatamente. Fez sentido pra todo mundo? Professor, a Briseida era filha De Brises. Muito bem. Então, Criseida ficou com Agamenon, Briseida ficou com Aquiles, só que aí nós vamos ter um problema. Professor, rapidinho, Brises se escreve Com I. É que na verdade o pai da Briseida nunca é comentado na Ilíada. Eu nunca li um estudo sobre o pai da Briseida. Então assim, acreditamos que o nome dele seja Brises por causa da correlação entre um e outro, mas não há, eu nunca li uma prova histórica que o nome do pai dela era Brises, certo? Mas teoricamente era. Muito bem. Então, nós temos um probleminha aqui. Criseida era filha da sociedade de Apolo. filha do sacerdote Olha. É o Crises. de Apolo, o Crises, exatamente. E teve uma guerra, invadiram a cidade, escravizaram as pessoas. Eles vão escravizar também o sacerdote? Não, é um sacerdote de Deus, vamos respeitar. Ele estava lá fazendo rituais religiosos e não guerreando. Não matou ele, não. Deixa ele lá. Não, deixaram Crises no templo de Apolo. Só que aí Crises pegou e falou assim, foi até Agamemnon e falou: Agamemnon, farei oferendas para você, pedirei para Apolo apoiá-lo na guerra, eu darei tudo que eu tenho de riquezas em outras cidades, mas, libera minha filha. O que Agamemnon falou? Ah, se foder, some daqui, seu palhaço, desaparece da minha frente.
Morre, diabo, isso aí. Então, Aí o Apolo fica bravo. ela era filha do sacerdote de Apolo. O sacerdote de Apolo pediu a liberdade da filha, e essa liberdade foi negada. Só que o cara não era qualquer um, o cara era sacerdote de Apolo. Então ele pegou, foi lá, fez um ritual para Apolo, e Apolo, deus do arco, no meio da guerra, já que o sacerdote dele pediu, ele pega e Apolo começa a matar soldados gregos. Então Apolo começa a dar flechada nos soldados gregos. Então você imagina, você está guerreando e de repente um deus aparece e começa a dar flechada nas pessoas. Certo? Os historiadores que estudam a fundo a Guerra de Troia, tem a hipótese de que provavelmente o que aconteceu no meio do exército grego é que teve uma praga, teve uma praga, teve uma doença, e um monte de gente começou a morrer da doença. E os gregos falaram o quê? Que Apolo tacando flecha neles. Sim? Muito bem. Então, por causa disso, nós vamos ver uma praga atinge os gregos. Atinge com G? Sim. Obrigado. Então, uma praga atinge os gregos. Como uma praga atinge os gregos viram para Agamenon e falaram: porra, Agamenon, devolve a menina. E o Agamenon fala: não, devolve porque é minha escrava, pô. Dá uma olhada, nem usei direito. Eu não vou devolver. Tá novinho, pô. Mas Agamenon, as pessoas estão morrendo. Não vou devolver, vai devolver, não vou devolver. Encheram tanto o saco de Agamenon que ele devolveu. Então, olhem bem o que eu vou escrever. Agamenon liberta Criseida, mas fica com a escrava de Aquiles. Então tá bom, eu perco ela, mas eu vou ficar com essa daqui. Só que essa daqui era a escrava do Aquiles. Aí, cuidado. Sim, as mulheres eram maltratadas na sociedade grega. As mulheres eram quase que objetos em grande parte da sociedade grega. Certo? Só que aí o caso nem é tanto só de machismo. Porque não esqueça, se fosse um escravo homem, era a mesma coisa. Você matou o meu escravo, me dá o seu. Certo? Aí era um escravo. O escravo naquela sociedade era um objeto. Certo? Mas sim, aquela sociedade era machista. E muito machista. Professor, e tinha, mesmo sendo reprimido, tinha algum movimento assim? Oh, deixa ele perguntar, meu. Vamos lá. Mulheres que se revoltavam e queriam fazer um movimento, por mais que fosse reprimido, porque a sociedade... Sim. Existiram momentos em que algumas mulheres, em alguns locais, reclamaram, mas as reclamações femininas eram poucas e fracas. Tanto que tem até uma peça grega, que eu não vou lembrar o autor, chamada Lisístrata. Lisístrata, ou a greve do sexo, que as mulheres falam que enquanto os homens não fizeram o que elas querem, elas não vão transar mais com os homens.